Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre triângulos. Vamos começar observando o que tanto que tem no triângulo. Nós temos, os seus elementos, o vértice, lados, ângulos internos e ângulos externos. O vértice são as pontinhas aqui do nosso triângulo, que está sendo utilizado essas letras de forma, A, B e C. A gente utiliza essas letras de forma para simbolizar aqui o vértice. Então, vértice A, vértice B, vértice C. Os lados nós temos aqui, aqui e aqui. Para simbolizar os lados, nós utilizamos as duas letras que estão sendo utilizadas. Então, aqui é o A e o B. Então, esse lado aqui a gente vai escrever assim, lado AB e um risquinho em cima. Esse lado aqui são as letras B e C. BC, tracinho em cima. E o último lado aqui é o AC. Então, ficou assim. Agora, os ângulos internos, como interno, a palavra interno é dentro. Então, nós temos aqui este ângulo e este ângulo. Aqui está sendo simbolizado, os ângulos pelas letras de forma também maiúsculas, com um chapéuzinho aqui, um circunflexo. Então, é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, esses símbolos têm que ser utilizados para a gente saber e não se confundir, Quando tem o A com o chapéuzinho, eu estou falando de ângulo. Se não tem, nós estaríamos falando de vértice. Então, tem que saber diferenciar um do outro. E por último, os ângulos externos ficam aqui fora do triângulo. E no caso aqui, eles estão sendo utilizadas as letras minúsculas também com chapéuzinho. Então, aqui seria o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Agora vamos ver as classificações do triângulo quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, os triângulos têm nomes especiais de acordo com a medida de seus lados e também de acordo com a medida de seus ângulos. Então, quando nós temos triângulos que têm lados iguais, todos os seus lados iguais, a gente tem um triângulo equilátero. Certo? Então, ele precisa ter as três medidas iguais para ele ser um triângulo equilátero. Quando nós temos dois lados iguais, e não três, igual aqui, no caso, tem que ser os três. Aqui nós temos só dois. Quando nós temos dois lados iguais, a gente chama o triângulo de isósceles. E quando nós temos os três lados diferentes, a gente chama de escaleno. Então, é importante a gente saber o nome de cada um, para que a gente saiba, do que está se tratando. Se eu falo, que o triângulo é equilátero, eu já sei que as três medidas são iguais. Se eu falo que um triângulo é isósceles, eu vou saber que tem duas medidas iguais. E se eu falo que o triângulo é escaleno, eu vou saber que se trata de um triângulo que tem todas as medidas diferentes. Então, isso é com relação aos seus lados. Agora, vamos ver com relação aos seus ângulos. Vamos começar com um bastante famoso, que é o triângulo retângulo. Se chama triângulo retângulo. O triângulo retângulo é quando ele tem um ângulo de 90 graus.
Então, ele obrigatoriamente tem que ter este ângulo de 90 graus para ele ser um triângulo retângulo. Então, ele é mais ou menos assim, num modelo parecido com este. Na verdade, né, esse é um modelo bem referente ao triângulo retângulo. Tem este ângulo aqui de 90 graus. Então, não importa qual seja a medida dos outros dois ângulos, porque ele tendo esse ângulo aqui de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Agora, o próximo triângulo a gente chama de acutângulo. O ângulo acutângulo tem ângulos menores que 90. Menores que 90 graus. E nós temos, por último, o triângulo obtusângulo. Que é quando ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então, essas são os três nomes, né, de acordo com os seus ângulos. E nós temos também outra relação, que é com relação entre os lados e os ângulos de um triângulo, que é o ângulo de maior medida, no caso aqui, por exemplo, é o 80, ele sempre vai estar oposto, ou seja, sempre vai estar na frente do lado de maior medida. Então, essa é uma relação entre o lado e o ângulo. Então, o lado maior vai estar de frente com o ângulo maior e vice-versa. Agora, vamos ver a condição de existência de um triângulo. Em todo triângulo, a medida de comprimento de um lado é sempre menor do que a soma das medidas de comprimento dos outros dois lados. Então, essa é a condição para que exista o triângulo e a gente consiga construir esse triângulo. Então, vamos para os exemplos. Por exemplo, essas medidas aqui, 3 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros. Para a gente fazer a construção, para a gente saber que vai dar para desenhar este triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa propriedade aqui, que é a gente pegar um dos lados, e esse lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, eu vou pegar aqui o lado maior, que no caso é o 4. Esse 4 tem que ser menor que a soma dos outros dois, que no caso é o 3 mais 2. O 4 é menor que 3 mais 2, que dá 5? 4 é menor que 5? Sim, né? 4 é menor que 5. Então, significa que a gente vai poder construir este triângulo com essas medidas. Vou fazer o desenho aqui. Lembra que as medidas eram 4, 3 e 2. Então, 4, 3 e 2. Então, esse tipo de triângulo, ele é possível de ser desenhado devido à sua condição de existência. Agora, olha essa letra B. Um triângulo de 2, 4 e 1,5. Então, vamos pegar aqui de novo a medida maior, que é o 4. Um dos lados, poderia ser qualquer um deles. Eu peguei o maior para facilitar. Então, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, 2 mais 1,5. Então, 4 menor, 2 mais 1,5, lembra que tem que completar com 0 para poder somar. Vai dar 3,5. Posso dizer que 4 é menor que 3,5? Não, né? Não.
Então, significa que eu não vou conseguir fazer o desenho deste triângulo. Então, ó, vamos fazer mais ou menos aqui. 4, 1,5 e 2. Por mais que a gente se esforce aqui, ó, para encontrar, para encostar, se a gente fizer a medida bem certinho, isso não vai acontecer, o triângulo não vai fechar. Então, por isso que existe a condição de existência. A gente sempre pode verificar se o triângulo é possível de ser desenhado de acordo com essa propriedade. Pega um dos lados, faz a soma dos outros dois. Esse lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Se o lado for maior, então significa que não vai ser possível fazer esse triângulo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais, tchau!